Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar, então, sobre mídia, democracia, golpes. Um capitão, em 1988, foi considerado culpado pelo Conselho de Justificação Militar de um plano de explodir bombas na Academia Militar das Agulhas Negras, mas foi absolvido pelo Superior Tribunal Militar. 30 anos depois, ele prometeu às massas o fim da corrupção, segurança e proteção da família. Ele ganhou em 2018 com 57 milhões de votos. As abstenções somaram 31 milhões de votos. Mas antes disso, uma grande cobertura jornalística transformou o Partido dos Trabalhadores no maior caso de corrupção de todos os tempos. Nas vésperas de 1964, o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, IPES, também gerou mobilização contra o comunismo. Pois, para que não haja revolta anticolonial, é sempre necessário mobilizar e criar a simulação da grande insatisfação contra o governo. Então, para hoje falar sobre todos esses temas, nós temos a professora Maria Aparecida Aquino. Muitíssimo obrigado, professora. Uma honra ter a senhora aqui com a gente. A honra e o prazer é meu. Muitíssimo obrigado. E, bom, vamos começar, professora, então, falando um pouco quem é essa mídia brasileira, né? No início do século XX, mais ou menos que grupos a gente tinha no Brasil e quem são essas famílias que fundaram o jornal Globo, Estadão, por gentileza? Bom, eu diria que a mídia brasileira ela é assim um conglomerado. Todo mundo fala das famosas 5 famílias. Hoje está um pouco diferente essa relação das 5 famílias. Algumas sobraram, né? Então que não existem mais. Mas durante muito tempo foi um oligopólio de 5 grandes famílias que dominavam as comunicações. Óbvio, é preciso sempre que a gente lembre que mesmo num sistema em que só permite a grande imprensa ou só adula a grande imprensa, existe sempre a saída. Então, por exemplo, durante o regime militar, nós tivemos uma saída magnífica, com uma produção incrível, que é a saída da imprensa alternativa, né? Que pretendia ser, e foi de fato, uma alternativa à grande imprensa. A grande imprensa entendida sempre como mesmice, repetindo as mesmas coisas e sempre muito alinhada ao governo de plantão. Sempre o governo de plantão, ela muda de acordo com o plantão. Então, essa mídia, na realidade, ela sempre tem um contraponto. Hoje eu diria que o contraponto à grande mídia são as redes sociais. As redes sociais merecem um estudo maior. Elas têm uma série de componentes extremamente positivos, mas também elas podem trazer uma certa negatividade. Então, é necessário também que se estude. Mas hoje, falar, por exemplo, que você tem a grande imprensa, os grandes jornais estão morrendo. Eles escrevem para quem? Eles falam para quem? Se você tem a mídia televisiva e você tem essa mídia das redes sociais que divulga o fake e o fato ao mesmo tempo, para que você precisa, na realidade, da grande imprensa, né? Então, eu diria que essa mídia é uma mídia que sempre foi, tradicionalmente, aliada ao poder. Ela é formada por grandes empresários, não são pessoas pobres nem simples, são grandes empresários, e esses grandes empresários traduzem para os seus meios de comunicação os seus próprios interesses, que são os interesses do grande capital nacional, e muitas vezes vinculado a interesses externos, no caso, a vinculação com os Estados Unidos. Se pensarmos, por exemplo, em 1964, havia uma força muito grande dos Estados Unidos, dominando, inclusive, todas as posturas da mídia brasileira. Então, essa é a cara da mídia, não é uma cara agradável, mas eu sempre fico muito satisfeita pensando que há sempre um contraponto. No regime militar, foi a imprensa alternativa, e agora nós precisamos cuidar dela, as chamadas redes sociais. Muito obrigado, professora. Na verdade, no início, nesses anos 30, por aí, nós temos o fenômeno da eugenia, né? Então parece que alguns jornais até ajudaram a defender, e havia um anticomunismo brutal, a ideia de que o Brasil ia ser dominado pelo comunismo e tal. Parece que algumas empresas chegaram a pedir o estado de sítio ao Getúlio, né? Porque seria uma forma de controlar o comunismo. Queria que a senhora falasse um pouquinho dessa situação, quer dizer, esse antitrabalhismo não começou em 64, e depois, ao mesmo tempo, 60, 50 e 60, há uma mobilização
da sociedade, né? Os sindicatos, no campo. Queria que a senhora falasse um pouquinho desses dois aspectos, né? Esse aspecto anticomunista, vamos dizer assim, e, ao mesmo tempo, a mobilização que vai surgir no Brasil. No caso, na década de 30, no primeiro governo Vargas, o que nós temos em relação ao anticomunismo muito avassalador, se relaciona também com a chamada intentona, um nome horroroso, péssimo, de mau gosto, mas a chamada intentona comunista. Então, houve uma tentativa, frustrada, obviamente, mal preparada, mas houve uma tentativa de tomada do poder e de derrubada de Getúlio Vargas, a chamada intentona comunista. E havia, na década de 30, um partido comunista bastante forte. Se hoje nós formos pensar no que foi o Partido Comunista, no que ele se transformou, nós vamos ver que, nos anos 30, maior parte da participação da oposição ela é oriunda de operários, fundamentalmente, e vinculados ao Partido Comunista. Se nós já pegarmos a oposição dos anos 60, nós vamos ver que digamos assim, essa oposição é formada principalmente por intelectuais, por estudantes, esse tipo de gente que vai ser, inclusive, aquele que vai pegar em armas no episódio da conhecida luta armada. Então, há uma perda de importância. Na década de 30, ele é muito forte, fortíssimo, mas a partir do tempo, quando o tempo vai passando, ele vai perdendo a sua influência, e, inclusive, vai perdendo um pouco da sua própria característica central, né? Então, isso é uma coisa que muda com o tempo, e hoje, praticamente, nós temos um inexistente ex-Partido Comunista. O que é uma pena, uma tragédia. Nós temos aí esse personagem que é o Carlos Lacerda, né, que mobilizou muito a opinião, né? Eu só falasse um pouquinho dele e também da UDN, do papel que a UDN teve nesse, digamos, antes de 64. Olha, há algum tempo atrás, eu conversando com os meus alunos, eu fiz uma pergunta. Bom, vamos lá conversar sobre o Carlos Lacerda. Quem não conheciam, não tinham ouvido falar, não se sabe. Então, o Carlos Lacerda, ele foi uma pessoa que foi, a partir dos anos 30 e até chegarmos a 64, uma criatura de grande importância, de muita importância. Dizia-se que ele derrubava governos com muita facilidade. Então, ele foi essa criatura. Uma coisa que precisava ser estudada, mas aí é uma pesquisa que, por exemplo, eu não tenho vontade de fazer, era pensar o que aconteceu para que essa figura ficasse no esquecimento. Porque não é simplesmente você, eu não sei o que ele fez. Não é isso. Não ouviu falar, não conhece a pessoa. Então, como é que alguém que ajudou a derrubar presidentes, tinha um jornal que estraçalhava com tudo, absolutamente, de repente essa pessoa vai para um ostracismo e um esquecimento completo e total. Ele é a criatura mais desconhecida, um homem que foi extremamente importante, né? Eu acho o Lacerda, ele foi um jornalista, além de jornalista, ele foi vinculado ao Partido Comunista, depois ele vai ter essa virada na vida completamente diferente, e ele é praticamente o fundador e o grande espírito da União Democrática Nacional, da UDN. E tudo aquilo que a gente estuda em relação à UDN nos leva o seguinte episódio. A UDN sempre foi, e talvez esse fosse o seu maior espírito, golpista. Então, durante todo o tempo em que ela está tentando se manter, que depois de 64 ela deixa de existir, ela é caracteristicamente golpista. Então, ela está sempre planejando, está sempre por trás das tentativas de golpe, que foram ferozes na época da morte de Getúlio Vargas e que foram ferozes em 64. Né? Então, essa é a UDN, esse partido que poderia ser muito melhor, mas acabou simplesmente se transformando num partido amante de golpes, ou seja, contra a ordem democrática estabelecida. Porque eles são ligados a grupos internacionais, é isso? Porque existiria, sim, segundo se diz, um empresariado mais nacionalista, mais ligado ao Jango, seria isso? Sim. A gente precisa entender isso. A gente normalmente fala empresariado de uma maneira geral, né? E não é correto, né?
porque existe, da mesma maneira como existem militares e militares, existem empresários e empresários. E existem empresários também nos militares, é verdade, existem empresários que são profundamente nacionalistas. Então, eles estão na defesa do capital nacional, da empresa nacional e do não entreguismo das nossas empresas para o capital internacional. Então, isso existe. No caso, por exemplo, nós estávamos falando da empresa e de, que mais? Agora me atrapalhei. Da UDN. Da UDN, né? No caso da UDN, ela tem capital internacional por trás, né? E ela, quando ela está dizendo eu sigo os interesses dos grandes empresários, ela está também dizendo eu sigo os interesses e vou de acordo com o grande capital internacional. O que assusta em 64 o grande capital internacional? O que assusta é exatamente o projeto das reformas de base, ou seja, mexer em alguma. Pensa, por exemplo, o que passa pela cabeça de um empresário quando ele pensa na reforma agrária. Nossa, parece que o mundo vem abaixo, o mundo vai se acabar. Nós sabemos que o projeto de reforma agrária daquele momento era muito tímido, era simplesmente para trabalhar com as terras que não eram utilizadas à margem das grandes rodovias. Não era uma reforma agrária generalizada ainda, havia projetos sim, mas não era uma reforma generalizada total. Mas mesmo isso levanta todas as preocupações do grande empresariado. E agora, para ser bem exato, dando um salto mortal, vamos dizer assim, é quase como se tivéssemos a mesma situação. Quando a gente pensa, por exemplo, nos governos Lula e Dilma, e aqui eu não vou falar dos defeitos, ou se fizeram coisas certas ou fizeram coisas erradas, mas são os únicos governos neste país, na República Brasileira, que tiveram projeto social. E isso assusta, isso incomoda. Se você diz, eu vou dar uma vida melhor, eu vou um pouco contribuir para distribuir a renda, é a coisa que mais assusta tanto o empresariado nacional como o empresariado internacional. Quanto aos militares, é bom que se diga, eles têm uma ala bastante forte, que é uma ala que é nacionalista. Então, se você pensa, por exemplo, no próprio general presidente Ernesto Geisel, ele tinha um tom nacionalista que impediu muitas vezes de se fazer uma abertura completa e total. Então, havia ele coisas foi que tenente, ele achava... professora? Ele foi tenentista? Isso. Então, havia uma coisa, por exemplo, que ele não admitia, que se dilapidasse completamente. Então, isto é uma coisa que os militares têm. Neste governo aqui, no governo em que nós estamos vivendo, está muito complexo para saber, porque parece que há mais uma briga... Espera aí, professor, só vamos, depois nós vamos entrar aí, vamos por partes. Tá bom. Porque eu brinco que o pessoal quer contar tudo no primeiro ato, né? Não pode. Olha, porque a gente falou então no Globo, que era nessa época, acho que jornal e rádio, né? E o Carlos Lacerda, ele falava no Globo, era isso, na Rádio Globo. Então, quer dizer, esse antitrabalhismo já vem da Era Vargas, mas aí nós temos o Rui Mesquita participando até de reuniões, preparando um golpe com os militares, segundo eu entendi, e tem o IPES. Eu queria que a senhora falasse dessa participação, por favor. Olha, o Rui Mesquita tem algumas entrevistas, inclusive uma entrevista para uma revista que não existe mais, chamada Lua Nova, mas que é uma entrevista absolutamente brilhante, em que ele vai desnudar essa sua participação. E ele diz com todas as letras, há 2 anos antes de 1964, nós já estávamos na conspiração. E ele diz que a família Mesquita estava na conspiração, sem dúvida alguma, né? Então, existe essa participação muito forte da parte do Rui Mesquita, que é o representante de um dos maiores jornais da época, hoje morto, vamos dizer, quase morto, completamente diferente do que foi, não é mais propriedade total da família Mesquita, que é o jornal O Estado de São Paulo, né? E que foi fundamental como é que eu posso dizer, na destruição da figura de João Goulart, porque uma das coisas que foi feita na época do João Goulart foi um pouco também você acabar com a figura. Então, você colocar todos os defeitos possíveis na pessoa. Então, ele foi
vilipendiado o tempo inteiro, o João Goulart também, né? E o jornal Estado de São Paulo foi um dos componentes, bem como o jornal O Globo. Quando nós pensamos em 64, toda a grande mídia está na conspiração, excetuando-se o jornal Última Hora do Samuel Weiner, que havia sido um jornal criado na década de 50, início dos anos 50, por Getúlio Vargas. Havia uma vinculação muito forte entre o Samuel Weiner, o proprietário, e o Getúlio Vargas, né? Então, o único jornal que está contra é a Última Hora. Por conta disso, vai ser empastelado logo após os primeiros momentos do golpe de 1964. E é impressionante, professora, porque essa historiografia anti-Jango, vamos dizer assim, ela permanece, né? Eu vi várias entrevistas na época, agora, quando fez 50 anos do golpe, e é impressionante, porque o Jango é retratado como ele é mole, ou ele não estava muito afim, ou ele era muito radical, ele queria mudar tudo, muita coisa. É muito impressionante como ficou na historiografia ainda isso, né? Ele gerou o seu próprio, digamos assim, a própria crise e tal, né? Na realidade, para você se colocar contra isso, você precisa ter um pouco de coragem, né? Porque você vai contra a uma coisa criada. Você criar uma imagem, montar uma imagem, essa imagem é aquela que fica, é aquela que permanece. Então, era necessário que houvesse muitas pesquisas, existem algumas, e existem estudos brilhantes acerca de João Goulart, mas era necessário trabalhar um pouco mais nisso para você desvendar quem é essa pessoa. De fato, o que ele queria. Ele era comunista? Nunca foi comunista, ele era um proprietário de terras, um grande proprietário de terras, que de comunista não tinha nada. Apenas ele tinha algo que nos falta muito, que é a questão de estar preocupado com as questões sociais. Então, o que ficou, e você tem toda a razão, ainda há um mau humor muito grande em relação a João Goulart, que, na minha opinião, foi uma criatura magnífica e um homem de grande coragem. E a senhora sabe que parece que 72% da população em São Paulo estava apoiando ele nesse momento, né? Sim, e ficou justamente uma ideia contrária, né? Por causa das marchas, por Deus, aquela coisa toda, né? Onde eu vi muito bem isso na biografia do Jorge Ferreira, né? Sobre ele é muito esclarecedora, muito minuciosa, né? Bom, vamos falar um pouquinho, então, dessa Globo, né? Que aí parece que o Getúlio negou que ela se tornasse uma televisão na época, né, esse grupo. E eu queria que a senhora falasse um pouquinho como que é a relação da ditadura com a Globo, porque os militares, de certa forma, criaram um sistema nacional de comunicação, é isso? É o único lugar que, no interior de qualquer lugar, você tem uma Rede Globo e uma Veja. Chega uma Veja e uma Rede Globo, só. Né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho dessa relação. Como cresceu esse grupo? Como esse grupo se tornou realmente... Porque segundo alguém que eu li, se diz assim, que todos abandonaram, depois do golpe, né, o apoio, menos a Globo. Essa historiadora dizia isso. Queria que a senhora comentasse um pouquinho, por favor. Olha, a Globo, enquanto jornal, ela surge na década de 20, acho que é o ano 1926. E depois, ela está sempre com a intenção de se transformar numa TV. Quando a TV se populariza no Brasil, ela tem sempre a intenção. Para que isso acontecesse, foi feito um acordo que é até hoje extremamente criticado e nunca foi desvendado. Quer dizer, de fato, o que existia por trás, quais são os interesses que estão ali colocando. Eu me refiro ao famoso acordo Time Life, acordo norte-americano, que vai ser aquele que permite, em 1965, que a Globo se transforme numa televisão. Então, há uma certa... como se existisse uma nuvem cobrindo, e nunca ninguém mexe muito nessa questão, porque a questão é espinhosa. Então, para ela chegar e se montar como TV, ela, na realidade, ela veio de um acordo, que é um acordo internacional. Isso acontece no ano de 1965, criticado na época e continua criticado até hoje. E porque ela se tornou de um jornal importante numa coisa mega, que atinge 200 milhões de pessoas por dia, segundo eu entendi, né? Isso teve um apoio dos militares, eles favoreceram isso? Como é que foi?
Tem o apoio dos militares, sim, mas eu não diria que os militares favoreceram especificamente o Grupo Globo. Eu acho que os militares favoreceram aqueles grupos, inclusive o Grupo Globo, que estavam a seu favor. Então, esses tiveram benesses dos militares, mas não exclusivamente a Globo. O crescimento da Globo ele se deve muito também à própria política interna da empresa, que foi muito inteligente durante muito tempo, né? Então, ela se cercou de grandes profissionais, o famoso Walter Clark, já falecido, então, grandes profissionais e visionários, que foram aqueles que pensaram maior, e que acabaram levando a esta empresa a se transformar na maior empresa de comunicações do Brasil, e talvez uma das maiores do mundo. Porque, pelo menos, ela não foi destruída como Samuel Weiner, por exemplo, como ele acabou. Que tristeza. Também, né? Que tristeza. No meu doutorado, eu estudo 2 jornais e acompanho ao longo dos primeiros 15 anos do regime militar. Acompanho através dos editoriais. E um dos jornais é exatamente o Última Hora. Então, acabei um pouco sabendo da vida do Samuel Weiner, e eu comecei a minha admiração pelo Samuel, porque de 1977 a 1980, o Samuel escreveu, ele estava morando em São Paulo, numa kitnet, assim, com muito pouco capital, ele foi um homem poderosíssimo, mas com muito pouco capital, morando sozinho aqui em São Paulo, e ele passou a escrever a convite para a Folha de São Paulo, escrevendo por São Paulo. E eu comecei a ler, eu leio sempre, eu comecei a ler e comecei a me espantar. Meu Deus, como é que esse homem escreve bem? Como esse homem pode escrever tão bem? Quem é essa criatura? E fui atrás. E por conta disso, depois no doutorado, o que eu acabei fazendo foi estudar a Última Hora e passei a conhecer mais ainda e admirar mais ainda. Os seus 3 últimos anos, 1977 a 1980, ele estava reduzido a esse editorial que ele fazia para a Folha de São Paulo, sendo o grande jornalista que foi, e, digamos assim, é um fim muito melancólico. Agora, mais melancólico ainda é a gente pensar o que foi feito com 2 grandes jornais durante o regime militar. Eu me refiro à Última Hora e eu me refiro ao Correio da Manhã. O Correio da Manhã foi fundado em 1901 e ele era um jornal importantíssimo, muito, muito importante e muito poderoso. Era aquele jornal que fazia cabeças, destruía cabeças, fazia e acontecia o Correio da Manhã. O que é que vai acontecer? O Correio da Manhã está no golpe e apoia o golpe com todas as letras. Só que há um pequeno detalhe: o golpe acontece no 31 de março, no dia 3 de abril já saem 2 editoriais dizendo que não tem mais condições, ou seja, terrorismo não. O título do editorial é Terrorismo não, porque quando eles começam a ver os primeiros movimentos daquele que foi o golpe de 1964, eles se assustam e é como se eles dissessem: meu Deus, o que foi que eu apoiei? Que monstro que na realidade eu ajudei a criar, né? Por conta disso, por ter esta posição, o que vai acontecer é que aos poucos o Correio da Manhã vai sendo estrangulado. Era o jornal que possuía todos os grandes intelectuais da época. Então, se você pensar no intelectual dos anos 50, dos anos 60, estão todos escrevendo no Correio da Manhã. E o Correio da Manhã, em 68, a esposa do Paulo Bittencourt, que já havia morrido em 63, proprietário do jornal, Nilmar Muniz Sodré Bittencourt, ela vai ser presa e vai ser julgado, um processo montado contra ela, e depois disso fica muito difícil dela manter a empresa acaba sendo vendida. E é vendida para os irmãos Alencar, os mesmos irmãos Alencar que compraram o jornal Última Hora. Para você pensar quem são os irmãos Alencar, basta você pensar num dos governadores do Rio de Janeiro, Marcelo Alencar, Maurício Alencar, é um dos Alencar a que eu me refiro. Então, eles compraram para destruir, não era para você manter nada, era simplesmente para acabar e fechar a empresa. Então, entre 72 e 74, a empresa foi destroçada e deixou de existir. Um dos maiores choques que eu tive, só um minutinho, é uma conversinha. Um dos maiores choques que eu tive na minha vida foi um dia eu fui convidada para falar na TV educativa do Rio de Janeiro. Muito bem, estou indo com o pessoal que me convidou, estou entrando. Quando eu entro, estando,
eu olhei sem querer para o outro lado da rua. E aí eu vejo um estacionamento a céu aberto e em cima as letras ainda não apagadas em cimento, Correio da Manhã. Nisso ele se transformou. É uma tragédia. Eu fiquei tão chocada que depois não conseguia quase falar do choque que eu levei. Sim. O Samuel Weiner... Cartago. Cartago precisa ser destruída. Sim. Samuel Weiner também é uma pessoa muito importante, né? Bom, aí nós temos a Lei de Segurança Nacional, depois em 67 a Lei de Imprensa, e vão sendo montados processos militares, né? Que aí as pessoas passam a ser julgadas pela Justiça Militar, pelo que eu entendi. Os jornalistas também, professora, a senhora chegou a pesquisar algum jornalista processado? Essa é a minha pesquisa. Essa é a minha pesquisa. Eu estudo jornalistas que foram processados pela Justiça Militar, porque é assim, a partir de 64, toda pessoa que se manifestasse contra a chamada Lei de Segurança Nacional, um pouco depois de 64, mas toda pessoa que se manifestasse contra a chamada Lei de Segurança Nacional, ao invés de ser julgada pela Justiça Comum, que seria o correto, ela vai ser julgada pela Justiça Militar. Então, nós temos, ao todo, destes julgamentos, no geral, contra todos aqueles que se colocaram contra o regime militar, nós temos 720 processos. E nós temos, acho que acredito, 160 a 180 jornalistas que foram processados, movidos processos crime contra ele. Eu estudo, esse é o meu pós-doutorado, eu estudo um desses jornalistas, que é o Nelson Luiz Lott de Moraes Costa, neto do Marechal Lott. Por que é que eu estudo o neto do Marechal Lott? Porque ele foi o jornalista contra quem houve o maior número de processos. 12 processos foram feitos contra o Nelson, e o Nelson trabalhava naquele momento num jornal do Rio de Janeiro chamado O Dia. Por conta disso, ele foi preso, ficou 4 anos preso, dizem que barbaramente torturado. Eu fiz entrevista já com o Nelson, mas é alguma coisa meio assustadora. Eu estudo esses processos no pós-doutorado. E a senhora está falando daquele projeto Brasil Nunca Mais. Estou falando do projeto Brasil Nunca Mais, que conseguiu reunir esse acervo maravilhoso de 720 processos. Perfeito. Bom, vamos falar um pouquinho da Folha de São Paulo. Há toda uma polêmica, né? Porque a Folha diz que não, que ela jamais participou da ditadura. E queria que a senhora falasse um pouquinho por que se acusa a Folha de ter colaborado de alguma forma. Bom, se costuma acusar a Folha de ter colaborado, principalmente pelo fato de que ela teria fornecido os seus caminhões e tudo mais para auxiliar o regime militar, né? Então, esse é o primeiro aspecto. E isso parece que não há muita... Ela pode dizer não, acho que quantas vezes ela quiser, mas parece que não há muita dúvida a respeito. É praticamente comprovado que isso aconteceu. Agora, uma outra questão que a gente precisa... A senhora está falando, por exemplo, que a pessoa ia presa e era levada num carro da Folha? Seria isso? Isso. Simples assim. Simples assim. E no caso, por exemplo, o que a gente deve pensar é pensar, por exemplo, na censura. Eu estudo a censura. O meu livro chama-se Censura, Imprensa, Estado Autoritário, 68 e 78. E eu estudo 2 grandes jornais, o Jornal Estado de São Paulo e a Censura, o Jornal Estado de São Paulo, e um jornal da imprensa alternativa chamado Movimento, e a censura ao jornal Movimento, e faço uma comparação, se haveria diferenças entre a censura da grande imprensa e a censura da imprensa alternativa. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no caso do Jornal Estado de São Paulo, ele que esteve desde a primeira hora, o Rui Mesquita nunca nos deixa mentir sozinho, se ele esteve desde a primeira hora na conspiração, a partir de um determinado momento, e o momento determinado é aquele em que eles vão tentar dar uma notícia falando sobre a sucessão do general Ernesto Geisel. Então, quem seria o sucessor? Estava em discussão e eles estavam, na realidade, querendo passar essa notícia. Foi pedido para que eles não passassem, mas eles passaram. A partir daí, 1972, nós vamos ter o censor na redação do Jornal Estado de São Paulo. Permanece de setembro de 1972 até 3 de janeiro de 1975, véspera da comemoração dos 100 anos do Jornal Estado de São Paulo, quase como se fosse um presente do centenário. Então, se retira, no caso, a censura
a imprensa. Não sei Sim. se deixei de responder alguma coisa. Não, fantástico, muito obrigado. Teve o caso horrível da meningite também, né, professora? Como? Teve também o caso da meningite, que foi censurada a divulgação, não é isso? Não consegui entender. Porque, houve uma epidemia, acho que foi de meningite, e eles tentaram sim, censurar. Sim. Tenho notícias a respeito. Porque eu fiz assim, né? O Jornal Estado de São Paulo foi muito inteligente, foi brilhante, então, no começo, eles deixaram cortar e foi ficando, mas depois houve uma ideia brilhante e foi a ideia de substituir o local onde a matéria foi censurada por poemas. Inicialmente, poemas genéricos, poemas de poeta genérico, e depois os Lusíadas. Então, cortou um pedacinho assim, pega um pedacinho dos Lusíadas, e vão sempre em continuidade, mais um pedacinho na sequência, em continuidade. Para você ter uma ideia do tamanho da censura do Jornal Estado de São Paulo, os Lusíadas, que você conhece, o Batotão, foram publicados 2,5 vezes no local onde as matérias foram censuradas, né? Então, o jornal teve essa ideia muito brilhante para, mesmo que o leitor não dissesse, será que está acontecendo? No meio aqui aparece uma coisa estranha, né? Mas alguma coisa era para tentar denunciar, porque a ideia da censura era a seguinte: vou censurar, não pode deixar espaços em branco, não pode dizer que está sendo censurado. Então, a saída que eles encontraram foi essa saída absolutamente genial, tá? Não sei se precisaria. Aí a senhora quer dizer que no caso da meningite... Sim, o caso da meningite. O caso da meningite, de tudo, porque tudo aquilo que era censurado, eu fui fazendo os recortes para ver quanto tinha censurado. O jornal está esburacado no dia que era para noticiar a meningite. Esburacado. É uma coisa absolutamente avassaladora a quantidade de notícias que foram retiradas porque estavam falando da meningite. Agora, vamos raciocinar um pouco, não vamos fazer aproximações com o presente, mas vamos raciocinar um pouco. Pensa bem, meu Deus do céu, você impedir de veicular para a população que está em meio a uma epidemia que pode ser absolutamente mortal e deixar sequelas gravíssimas, se for o caso, isso me parece algo surreal. Se existe uma coisa surreal, é isso. Então, eles impediram que todas as notícias sobre meningite saíssem. Basta olhar o Jornal do Estado de São Paulo e ver quanto foi retirado desse dia em que eles iriam dar a notícia. É muito impressionante, né, professora? Isso me lembra o Adriano Diogo, que sempre fala sobre esse personagem, o Paul Sarrès, que vem direto da Guerra da Argélia treinar a tortura aqui no Brasil, né? Então, é um aspecto meio colonial mesmo, né? Que pode morrer, né? Que não tem problema, né? Se as pessoas morrerem, né? Essa figura muito interessante que foi contratada aí pela ditadura, né? Bom, daí nós temos a nossa maravilhosa Lei da Anistia, né? 79, tudo página virada, não vamos pensar mais nisso. E a senhora é uma grande comentarista também, né, sobre temas atuais e tal. Então, queria aproveitar e perguntar, vamos falar para 2013, né? Nós temos aí a classe média na rua, inicialmente por uma coisa muito justa, né, contra o aumento da passagem, e de repente são manifestações com 1 milhão de pessoas dizendo que a Dilma não acabou com a miséria, então o que nós vamos fazer, né? Queria que a senhora falasse um pouquinho desse momento. Quem é essa nossa classe média que parece que não tem muita compreensão sobre os processos, como se dá as mudanças políticas? É uma classe média tecnicista? Como que a senhora vê esse 2013? Olha, eu acredito que a classe média ela é completamente dominada por interesses que não são os seus. Cada categoria social tem os seus interesses específicos, né? Então, se você pegar o operário, ele tem motivos de luta. O operário, por exemplo, de uma empresa automobilística, ele tem algumas razões para ter as suas lutas, e ali estão as suas plataformas, né, no caso. E se você pensar nessa classe média, ao invés dela estar na defesa dos seus interesses, ela tem os seus interesses próprios, ela está
aliada aos interesses daqueles que são os grandes proprietários, os grandes empresários, tanto nacional como internacionais. Então, na realidade, o que a gente vê, que a gente observa, é essa participação da classe média em algo que não tem nada a ver com ela, né? Isso é uma tragédia. Quando eu olhei aquilo na rua, e quando eu vi que muitas pessoas estavam usando aquela máscara ridícula de um filme que se chama V de Vingança, eu fiquei quase caí da cadeira, porque não tinha para onde ir. Um absurdo. O que isso significa? O que isso quer dizer? Lógico, vão num primeiro momento por conta do passe, né? Mas depois são outros interesses que estão ali permeados, e eu diria que esse é o grande momento em que vai se catalisar todas as, digamos assim, as negatividades em relação aos governos do PT, e a partir daí está se preparando já o caldeirão, que será o caldeirão nojento, que vai acabar por levar ao impeachment da presidente Dilma. Porque isso parece mostrar que a classe média não tem nenhuma preocupação com a desigualdade do país, né? Ou parte da classe média, claro, é uma coisa complexa, né? Não, não tem preocupação, não tem mesmo nenhuma preocupação. Bom, vamos então para a Lava Jato, né? Nós temos assim, eu vou ler aqui um tweet que eu achei muito interessante da Carta Maior. Ela diz assim: no cerco ao governo Dilma, em meio à espiral golpista iniciada logo após a reeleição de 2015, a CIA controlava até o aparelho telefônico do avião da presidência da República, segundo o jornal Valor. Será que o lavajatismo de Moro e Dallagnol tinham acesso à arapongagem? Achei uma pergunta bastante pertinente, né, professora? Porque a impressão que eu tenho é que, a partir da guerra do Iraque, assim, pelo menos para a minha geração, houve como uma corrida imperialista, né? Porque essa guerra foi feita sem lei internacional, sem nada. Depois, a impressão que eu tenho é que, bom, então vamos mirar na América Latina. Já ganhamos lá o Oriente Médio, com tudo aquilo que gerou, né? Mas agora é a vez da América Latina. A Lava Jato já foi chamada de uma campanha de marketing político, já foi chamada da primeira mentira de massa, que não começou agora, e a advogada do Lula diz que ia direto da notícia para o processo, né? Não precisava muito de provas. Enfim, e tem essa coisa da espionagem. Eu queria que a senhora comentasse o que a senhora acha, por que a Lava Jato, digamos, chegou, né? Por que ela veio e por que a classe média aderiu tanto. Claro, a gente está falando também, como eu chamo, do gado news, né? Que tudo isso também passa pela imprensa. Bom, falando a respeito da Lava Jato, né? Quando você se monta em cima de vamos combater a corrupção neste país, e aí todas as notícias estão juntas apontando corrupção nos governos do PT, mostrando a todo momento, quem acompanha a TV fica até um pouco, eu às vezes fico nauseada, de ver quanto se fala. Então, quando você pensa que é montado um esquema para acabar, teoricamente, com a corrupção, quando você escolhe um juizinho, senhor Sérgio Moro, né, e esse é o indivíduo que vai ser aquele que vai capitanear todo o processo, eu me lembro muito bem de uma entrevista em que o Moro estava interrogando o ex-presidente Lula, e o Lula o tempo inteiro perguntava, mas meu Deus do céu, você está falando do triplex, cadê a documentação? Eu quero que você mostre a documentação. Você está falando de outro caso, eu quero que você mostre a documentação. Isso que o Lula fez, nesse momento, é uma coisa que poderia ser feita com praticamente quase tudo da Lava Jato. E uma coisa que é absolutamente preocupante é quantas vezes a Lava Jato quebrou a Constituição. Porque existem regras, né? Existem as leis da Constituição. Muitas vezes ela ultrapassou essas leis e ficou por isso mesmo. Isso é extremamente grave. É como se a nossa Constituição fosse derrubada e se colocasse no lugar um monstrengo que tudo pode contra a democracia, né? Então, o que eu penso da Lava Jato não é muito positivo. Eu diria que, teoricamente, a plataforma geral ser contra a corrupção e combater a corrupção é muito boa, não há dúvida nenhuma. Agora, a maneira como você faz diz tudo, né? Faz toda a diferença. E a Lava Jato ultrapassou, quase que destroçou
a democracia brasileira e a Constituição de 1988, acabando com pilares centrais da democracia. E abrindo precedentes, né, professor? Porque a gente está vendo até agora o lavajatismo virou um termo, né? Lavajatismo. Temos também o fim das multinacionais brasileiras, né? Um ataque muito grande, né? Sim, sim, sem dúvida. Bom, queria que a senhora comentasse um pouquinho. Chegamos em 2015, né? Vamos dizer assim. E aí o Congresso se revelou uma coisa assustadora, né? Eu não nasci na democracia, mas vivi, sim, praticamente toda a minha vida na democracia. E a gente achava que, bom, alguma coisa esse Congresso há de representar, né? E aí ficou bem claro que o Congresso não tinha compromisso nenhum com representar ninguém, a não ser, né, grandes interesses, 1% lá. E então nós temos esse Congresso que, né, eu queria que a senhora falasse um pouquinho como que a gente conseguiu criar um Congresso assim, como que essa gente chegou lá. E temos o sociólogo Ricardo Mariano colocando sobre a guerra espiritual, que é algo muito interessante também, digamos assim, um grupo, uma crença, fazendo proselitismo e querendo que todo o Estado funcione segundo esse grupo religioso, né? Então ele diz assim, o Ricardo Mariano: comparadas às denominações das vertentes pentecostais precedentes, as igrejas neopentecostais parecem ir um pouco além na luta contra o mal. O fato é que elas hipertrofiam a guerra entre Deus e o diabo pelo domínio da humanidade, que se estende a todos os setores, né? Então temos o Cunha, que era evangélico, e temos aí então nada do que a Dilma dissesse estava certo, né? Queria que a senhora fizesse uma avaliação desse momento aí terrível de 2015, 2016. Acho que você disse tudo, um momento terrível, absolutamente terrível. Aí voltamos à mídia, é preciso que se diga, para que tudo isso acontecesse, para que o 2015 acontecesse, 2016, o episódio final acontecesse também, foi necessário que você criasse um monstro, né? E esse monstro o PT como partido, o PT e os seus governos, o PT e suas propostas. Então, tudo aquilo que se fez era considerado o contrário e que estava tudo errado, né? Eu vou dizer uma coisa que é pessoal, mas acho que ilustra. Eu estou em um belo dia na manicure e a moça que está fazendo a unha está lá, tá. Muito bem. E eu estou conversando com a cabeleireira que está atrás arrumando o cabelo e eu digo para ela o seguinte: olha, mas que coisa interessante, nós temos aí um projeto, Minha Casa Minha Vida, que é muito interessante porque vai oferecer quase gratuitamente a casa às pessoas que não têm moradia e que é necessário. Olha, eu até me espantei. A manicure, que era tão calminha, ficou vermelha, ficou nervosa. Esse sistema só serve para dar casa para favelado que não quer trabalhar. Bom, eu devia estar mais atenta nessa época, era antes da crise, porque já existia, então, esse imaginário. Foi sendo criado um imaginário, e a mídia tem toda a responsabilidade a respeito, um imaginário que pega desde o mensalão e depois vai pegar toda essa crise que chega em 2015, 2016 e vai, na realidade, demonizar. Qual é a ideia de demonizar? Nós temos que demonizar o PT. Mas por que demoniza o PT? Pela mesma razão que demonizou João Goulart. Ou seja, o PT tem uma proposta social e nada que é uma proposta social interessa aos grandes empresários e ao capitalismo internacional. Então, é em nome disso que se criou todo essa demonização em relação ao PT e seus membros e seus governos. Agora, professora, há diferenças também, né? O que a senhora acha que a elite desejava com o Jango e agora? Qual as diferenças que a senhora vê, assim? Bom, eu diria que no caso, por exemplo, do João Goulart, talvez o carro-chefe que colocasse todo mundo contra ele, vamos dizer assim, é o comunismo, né? Então, se acusava o Jango, nunca foi, mas se acusava o Jango de comunista, e havia um anticomunismo muito forte, muito arraigado, que, digamos assim, foi o que temperou tudo isso. Para você completar o esquema,
você tem o projeto das reformas de base, e aí é como se dissesse, está vendo? Não falei que ele era comunista? Dá terras para todo mundo. Então, essa é a ideia, basicamente, o anticomunismo e as reformas de base. Aqui, neste panorama mais próximo de nós, 2015, 2016, nós temos outros componentes. E esses outros componentes são, na realidade, o PT, os governos do PT, as pessoas do PT e você tentar dizer que tudo é extremamente corrupto e que nada foi bom. Então, por exemplo, agora, neste momento em que estamos vivendo, o atual gestor da nação está querendo dizer que vai colocar de novo o Minha Casa Minha Vida, mas com outro nome, um nome que seja próprio dele. Então, apaga aquela Minha Casa Minha Vida e põe o nominho dele. Tudo bem. Então, quer dizer, aqui eu fico pensando comigo, botões, ué, não era tudo tão ruim no PT? Por que tem essa coisa que era boa e que nós vamos agora reformular e reutilizar? Né? Então, é disso que se trata. Né? Quer dizer, neste momento, nós temos aí uma demonização específica do PT e tudo aquilo que ele representa, mas esclarecendo, são os mesmos ideais, os mesmos temores, os temores da grande empresa brasileira e os temores da grande imprensa internacional. De certa forma é interessante, né, professora, porque são dois grupos, um ligado, vamos dizer, mais à Globo e outro, o bolsonarismo, vamos dizer assim, né? Mas é interessante porque, de certa forma, com a crise que vai se gerando, com a falta de presença do Estado, também as empresas vão sofrendo bastante, né? Então eu queria lhe perguntar assim, a senhora acha que os empresários apoiaram o Temer por quê? É pelo fim das leis trabalhistas, para não pagar mais imposto? O que a senhora acha que... E por outro lado, a mídia se calou, né? A mídia, sim, tanto Cunha quanto Temer, não sabíamos de nada, né? Não é conosco, não tem nada a ver com isso, não sabíamos de nada. Eu acho que há um apoio ao Temer e às coisas que ele fez pela única e simples razão que ele veio para substituir a Dilma. Não devemos nunca esquecer daquela cartinha que ele escreveu. Oh, como sou injustiçado, nada do que eu falo aparece, eu não tenho lugar em canto algum. Escreveu uma cartinha dias antes de acontecer todo a hecatombe que leva à queda da presidente Dilma Rousseff. Então, quando se apoia o Temer, está se apoiando o traidor, porque ele foi o traidor. Ele estava o tempo inteiro sendo contra a pessoa da qual ele era vice. Então, ele está manejando o tempo inteiro. Agora, digo uma coisa, isso por experiência histórica, quando você tem alguma coisa que alguém que é traidor e que você usa esse traidor, o traidor pode ser usado e pode ser, digamos assim, ovacionado durante algum tempo, mas a história julga e o traidor vai para a lata do lixo. Ninguém suporta traidor. Ué, se traiu, aqui era presidente e ele era vice, ele é capaz de trair quem mais? Como você pode confiar nele? Sim, e também tem essa questão, as pessoas falam, mas por que o PT escolheu o Temer? Mas aquela história, a gente nunca... foi o PMDB que escolheu o Temer, eu já vi essa resposta, que eu achei muito interessante, e foi o povo que escolheu o PMDB, né? Ou seja, o PMDB não chegou no Congresso sozinho, né? Não. Eu acho assim, a questão... Você me perguntou da escolha do Temer, é isso? É isso a escolha do Temer? Sim. Não. Tinha mais alguma coisa. Tinha mais alguma coisa. Na realidade, é isso, né? Nós vivemos essa situação que o Congresso não está na mão do presidente. Talvez o dia mais triste da história política brasileira seja o dia do fechamento do impeachment. Então, quando você olha aqueles homens horríveis, né, dizendo, pela minha mamãezinha, pela minha vovozinha que mora lá no Brejo, pelo titio, em nome disso, sou a favor do impeachment. Então, quando você olha esse espetáculo que é asqueroso, aí aquele é o Congresso Nacional. Aquele é o Congresso Nacional. Se alguém quiser ver a cara do Congresso Nacional, é aquela cara desta gente que pega o microfone e vai fazer estas asneiras,
como, por exemplo, o atual mandatário, que vai lá e defende um torturador. Né? Então, em nome do torturador, que era um homem muito trabalhador, muito decente, então, por isso, eu voto pelo impeachment. Então, se alguém quiser um dia desenhar o que foi o Brasil nessa época, politicamente, tem que passar por essa cena, e passar a cena total. Todos os votos são assustadores. E é especificamente a cara do Congresso Nacional. Como é que nós chegamos a esse Congresso, que é o que você me pergunta, é uma situação muito grave. É o seguinte, os nossos partidos, eles não têm uma coisa que é necessário que se tenha, que é você ser de base. Ou seja, como nasce um partido? Ele deve nascer de base. Então, ele tem as suas bases, que vão ser aquelas que vão traçar as principais ideias e princípios que serão desenvolvidos pelo partido, e depois você vai gerando os mais importantes, aqueles que vão assumindo cargos e tudo mais. Mas você tem as bases. Né? O único partido que tem base hoje está um pouco destroçada, mas era o PT. O PT, na realidade, veio dos diretórios. Então, foram os diretórios, que é a população mesmo, que formaram um partido. Se você não tiver partidos desta espécie, você vai ter simplesmente arremedos de partido. Então, ele representa quem? Ele quer o quê? O que ele está fazendo? Então, pode sair de tudo, até, por exemplo, o espetáculo vergonhoso do impeachment da presidente Dilma. Sim. E nessa época do Temer, professora, nós temos também o general Etchegóin, né, que é herdeiro, digamos, herdeiro do seu pai, também Etchegóin, e ele vai dizer assim, e ele vai falar sobre a Comissão Nacional da Verdade. Ao investirem contra um cidadão já falecido, sem qualquer possibilidade de defesa, instituíram a covardia como norma e a perversidade como técnica acusatória. Queria que a senhora falasse um pouquinho desse momento da Comissão Nacional da Verdade, por favor. Primeiro lugar que eu queria observar, a Comissão Nacional da Verdade Brasileira, ela se forma tardiamente, ou seja, deveria ter acontecido muito antes, que facilitaria, inclusive, os processos e o próprio relatório final da Comissão da Verdade. Agora, ela é extremamente necessária, e quando eles falam a respeito falando de pessoas mortas, enxovalhando pessoas mortas que não podem se defender, meu Deus do céu. Então, agora vamos pensar, e aqui vamos pensar no terrível projeto de anistia, que nós citamos um pouco. Né? Você tem no Brasil uma anistia que é sui generis, né? É uma anistia ao torturado e ao torturador. Onde já se viu isso? Isso nos deixa de mãos atadas. Hoje existem procedimentos que estão acabando com essa história e há quase possibilidade agora de julgar aqueles que sempre precisaram ser julgados. Por exemplo, os torturadores ou os responsáveis por desaparecimentos e mortes. Né? Então, quando você pensa nesse aspecto, né, nesse aspecto da anistia e de quem ela anistiou e o que ela representa, é um pouco também a forma mal feita como foi a transição. Então, eu lembro muito bem de sairmos por aí com uma faixa imensa, queremos uma anistia ampla, geral e restrita. Por que se escrevia isso nessa época? Se escrevia pelo seguinte, porque havia um projeto, uma proposta, de que a anistia seria parcial, somente para aqueles que, roubo de banco, ou um assalto, uma coisa, um instantinho só. Nesse sentido, a senhora está comentando que os movimentos sociais, né, em 79, pediam que fosse ampla e restrita. Ampla e restrita. Então, nós queríamos, não deixa ninguém de fora. Não, mesmo que a pessoa cometeu um crime, esteve envolvida num sequestro, esteve envolvida num assassinato, ela deve ser alvo da anistia, deve ser para todos, ampla, geral e restrita. Bom, o governo leu e leu muito bem à sua maneira, e aí colocou anistia de ambas as partes, para torturados e torturadores, que é a pior coisa. Eu tenho a sensação, eu estudo regime militar há mais de 30 anos, academicamente, desde 86. Então, eu estou cansada de saber dessas coisas. Mas a sensação que eu tenho é que a gente não vira a página
se nós não virarmos esta página, ou seja, se não dermos a possibilidade de julgar aqueles que cometeram crimes. Aí eles vão dizer assim para mim, mas e quem assaltou? Mas e quem desapareceu? E quem, digamos assim, cometeu um sequestro? E assim por diante. Todas essas pessoas já foram punidas e muitas delas foram mortas ou desapareceram. Então não tem que fazer processo nenhum em relação a eles, tem que fazer processo contra aqueles que a revelia da Constituição fizeram, transformaram numa caçada mortal as pessoas que ousaram ser contra o regime militar. Porque essa luta armada também, eu sempre fico espantado com os números. Eu acho que no Araguaia o total eram 80 pessoas, né? E tinha, sei lá, mais de 3 mil paraquedistas militares lá. Então também a luta armada não matou milhares de pessoas, assaltou bancos, né? Não, o que a gente tem que entender com a luta armada é o seguinte, eu acho que havia, por parte da esquerda, que decidiu pegar em arma, a ideia, é um sonho, né? É um sonho, que se eles começassem, a população viria atrás e formaria o famoso exército revolucionário. E aí esse exército revolucionário seria capaz de derrubar o regime militar. Acredito que existia essa ideia. Não contavam, realmente não contavam com o que é a população brasileira. Se alguém quer saber o que é a população brasileira, pensa na última eleição, a eleição de 2018. Então, essa gente toda que votou numa pessoa com as ideias que esse indivíduo tem, ela votou, e alguns ainda continuam dizendo, não, sou o Bolsonaro até o fim, né? Quando você pensa nisso, esse é o rosto da população brasileira. Então, se pegassem em armas, não viriam atrás, como não vieram, e, portanto, os grupos muito restritos foram completamente destroçados. Então, o caso do Araguaia é um caso mais notório, porque veio a orientação de que não sobraria ninguém. Uma coisa é você dizer, bom, eu vou prender um fulano porque pegou em arma e ele vai ser torturado e pode até ser morto. Essa é uma questão. Outra coisa é você dizer, temos um projeto. Esse projeto é, Belém da Cartago, nada pode sobreviver aqui, todos vão morrer. E foi o que aconteceu. É impressionante, né, professora? Bom, eu tenho sempre a impressão de que essa campanha bolsonarista deu certo no Brasil por algumas questões que têm a ver com a pobreza mesmo, com a indigência de informação do povo brasileiro também, né? Que aí, bom, se acoplou uma propaganda também, né, que vem não se sabe de onde, tinha elementos internacionais aí. Eu vou ler o que a jornalista Leslie Stahl, ela falou sobre o Trump, né, que ele comentou com ela, eu acho que na eleição de 2016, e ele já foi chamado de um populista do show business, né, e ele disse assim, você sabe por que eu faço isso? Ou seja, ele chamava a mídia de mentirosa e tal, né, faço isso para desacreditar e rebaixar todos vocês, para que quando escrevam histórias negativas sobre mim, ninguém acredite em você. Então nós estamos nesse momento em que, de certa forma, a mídia realmente mentiu, né? Então as pessoas, de repente, começam a aparecer também da direita, escândalos de corrupção, aí vem a onda da apolítica, né? Da não política, são todos ladrões, e vai ter uma pessoa que vem de fora, supostamente, né? Queria que a senhora falasse desse novo momento que nós estamos, digamos assim, nós estamos vivendo, basicamente uma recolonização do Brasil, a impressão que eu tenho, a mentira de massa agora, de verdade, pelo WhatsApp, né? Chegamos quase numa polícia política, que já teve aí processos contra jornalistas, contra pessoas que nós conhecemos e admiramos, né? E essa questão da criação do inimigo, né? Porque, bom, sempre vai surgindo um novo inimigo, ou um velho inimigo, para desviar da questão social e tal, né? Queria que a senhora avaliasse um pouquinho essa situação como a senhora está vendo agora, e também esse papel, né? Quer dizer, a mídia plantou uma desinformação, que eu chamo de biopoder corporativo midiático, e agora ela é perseguida novamente. Eu acho que a mídia atual, ela não estudou história, porque se ela tivesse estudado a história, ela teria visto o exemplo do jornal Estado de São Paulo, de grande apoiador, de queridinho dos militares, de repente, a partir de 72, é censurado. Então,
é isso que nós precisamos pensar. Uma coisa é você dizer, estou apoiando este governo, vamos até mentir por causa disso, vamos criar uns monstrinhos por aí, e a partir daí vem alguma coisa nova, algo que tenha aquela chancela. Não sou político. Mas como você não é político, criatura? 28 anos de Congresso, não é político? Não é político como? Aonde? Em que lugar? Né? Então, fica aparecendo aquilo que queria-se uma coisa nova, né? Teoricamente se queria uma coisa nova, não mais o mesmo. Tem-se uma coisa nova. Vivemos uma tragédia. Eu, como sou sempre esperançosa e sempre absolutamente otimista, eu acho que essas coisas acabam. Eu acho que muito do seu, digamos assim, da sua força já está sendo destroçada, e destroçada por causa das suas próprias ideias. Né? Quando você tem um ministro como o senhor Salles, que vai chamar um general de 4 estrelas, importantíssimo, de Maria Fofoca, em que terra você está? Quem é que manda nesse país? O que é isso? Né? Tudo. Nós estamos vivendo um momento em que vai ser muito difícil para nós, mas acho que não demora muito para que todo esse castelo de cartas mal construídas venha abaixo, porque as suas ideias, as ideias de raiz dele, que muito se aproximam dos olavistas, que são absolutamente estranhos, para dizer o mínimo, né? Eu acho que essas ideias todas estão sendo sussurradas, né? Quer dizer, o que ele consegue apoiar? O que ele consegue aprovar? Aprovou, na realidade, uma reforma trabalhista porque interessa aos grandes empresários. Então, para cair mais, nunca se taxa as grandes fortunas, mas para cair mais em cima da cabeça dos operários. Quem vai penar são os operários. Vão se aposentar com 49 anos de trabalho. Quem vai sobreviver a 49 anos de trabalho? Isso é um absurdo. Dos absurdos do maior. Mas passou essa, agora tenho cá minhas dúvidas que outras passem. Tenho cá minhas dúvidas mesmo. Eu acho que estamos numa queda. Sim. Mas justamente eu ia lhe perguntar isso. O que os militares estão ganhando estando nesse governo? E é muito impressionante para mim, porque no Rio Grande do Sul todo mundo tem, como se diz, todo mundo tem um general, né, em algum lugar da família. Da família. E eu tenho vários aí, né? Mas eu queria lhe perguntar, é espantoso para mim, porque realmente a gente via essas figuras do general Lott, né? Figuras dentro do exército que eram, pelo menos como a senhora falou, o Geisel, né? Defendia a nação, algumas vezes até acho que se contrapôs, né? Preferiu a Alemanha aos Estados Unidos, alguma coisa assim. Agora, o que acontece? Será que eles têm medo de uma guerra fria, de uma nova guerra fria? Então, como a China é um grande inimigo, a gente tem que se alinhar automaticamente? O que eles estão ganhando com isso, professora? Bom, eu quero só recuar um pouco. Quando a gente recua um pouco e recua ao fim do regime militar, foram feitas pelo CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, várias entrevistas, são 17 entrevistados, são militares todos, de carreira, e são feitas várias perguntas a eles. Né? E o regime militar já havia acabado, e é um pouco assim, uma leitura do que foi. Né? E a maior parte deles diz o seguinte, que eles, na realidade, quase se destruíram enquanto instituição por estar no exercício do poder. Então, estes militares têm uma visão muito negativa da participação direta do poder. Bom, então agora fechamos essa cortina, vamos para a cortina atual. Então, estes militares agora, né, o que eles esperam? Acho que são militares que, ao contrário daqueles que fizeram um julgamento e disseram não deveríamos ter ficado no poder por um tempo, esses aí são militares que querem o poder. Querem o poder. Então, é como se desse a faca e o queijo na mão para o capitão, e o capitão convoca todos os grandes generais de 4 estrelas para serem os seus, digamos assim, os seus auxiliares. Agora, não acredito que como instituição eles ganhem, eu acho que vão perder muito, mais ainda se é que é possível, porque o governo é uma tragédia, né? E é uma tragédia sob todos os aspectos. Então, cada dia sai uma notícia, então vamos privatizar o SUS. O que é isso? O que é isso?
O Brasil é admirado internacionalmente por ter um serviço de saúde que atende a todas as pessoas, o SUS. Vamos privatizar o SUS, né? Então, e depois, logo a seguir, recua. Não vamos privatizar o SUS. Então, essas coisas todas, acho que devem dar muito tratos à bola aos grandes generais que fazem parte da entourage do presidente atual, né? Então, eu acho que não ganham nada, têm tudo a perder e vão sofrer enquanto instituição. Porque não adianta dizer, não, nós estávamos só no cargo XYZ. Não, está cheio de militares em todos os escalões. É uma quantidade infernal. Então, eles são governo. E, como tal, serão tratados no futuro. Só tem a perder. Obrigado, professora. A imprensa também está sofrendo bastante, né? E se suspeita que pode acontecer o que está acontecendo na Hungria, ou seja, eles vão minando economicamente os grupos. A gente viu agora a Globo perder o futebol, né? E também já surgiu essa expressão que existem dois populismos. Então, existiria o populismo de direita, que é o Bolsonaro, e o populismo de esquerda, que seria o Lula. Aí, o jornalismo profissional, não. Ele é isento e ele não é partidário, então ele é o jornalismo profissional, né? Queria que a senhora colocasse, se a senhora concorda com essa visão, né, de tentar fazer esse paralelo, e como que a senhora está vendo esse tratamento que está acontecendo com a imprensa, assim, especificamente? Bom, eu acho que o governo atual tem um problema muito sério em relação à imprensa. Não aceita a imprensa, só aceitaria uma imprensa que só falasse bem dele. Então, a imprensa, para ele, é aquela que divulga as notícias do seu governo e notícias que sejam favoráveis, coisas boas que estariam acontecendo no seu governo. Então, por conta disso, toda e qualquer ideia que seja contrária ou crítica, não se aceita crítica, não há espaço para crítica nesse governo. Toda e qualquer ideia, ela vai ser totalmente destroçada. Então, quando a gente olha, por exemplo, olha a Globo, o que está sendo feito, observa que muitas figuras da Globo, que já foram da Globo, e ela mandou embora, está mandando embora as mancheias, muita gente está agora na CNN, né? Que parece estar sendo o receptáculo dos bons jornalistas que foram mandados embora, né? Então, na realidade, não há possibilidade de crítica, e se houver crítica, essa crítica será abafada a ponto de você querer destruir uma empresa, que é o caso da Globo, que está no olho do furacão. Porque a CNN também tem uma postura bastante estranha, né, professora? Ela coloca alguns radicais, assim, de direita, que eu nunca tinha visto falar em público, assim, e parece que tem ligação também com o poder evangélico, né? Bom, o que não tem relação com o poder evangélico hoje é um problema, esse é um problema para a gente discutir. Lógico, é uma empresa internacional, fundada pelo Ted Turner, que foi marido da Jane Fonda, uma criatura interessante e tudo mais, mas a gente tem que entender que é uma grande empresa, né? Então, ela vai dar espaço, eu acho que está dando espaço para o pensamento mais avançado, não diria nem de esquerda, não diria de esquerda, você não vai dizer que o William Wack é de esquerda, você não pode dizer isso, né? Mas para um pensamento um pouco mais progressista, então ela está dando esse espaço. Agora, óbvio, por questões de royalties, inclusive do dinheiro que se ganha, é evidente que ela vai dar espaço também para essa direita até raivosa, vamos dizer assim, né? Quase olavista, vamos dizer desse jeito. Isso é bem assustador mesmo. Bom, professora, chegamos a 1 hora de programa, lhe agradeço muitíssimo. E eu queria que a senhora desse as suas colocações finais, o que a senhora vê para o futuro, será que a sociedade reage? E que a senhora deixasse aí suas colocações finais e uma dica, por favor, para o pessoal ler, ou ver, ouvir. Bom, considerações finais. Eu acho que vivemos um momento extremamente difícil. Eu, 2 vezes, tive vergonha do que estava acontecendo na política. Uma vez foi no governo Collor, 90, 92, e agora nesse governo atual. Então, eu tenho vergonha do que está acontecendo, né?
Então, acho que vivemos um momento muito difícil e que vai demandar de nós que façamos aquilo que nunca fizemos, nós que nos colocamos no espectro mais à esquerda. Nunca fizemos. A direita sempre está unida, dura, ninguém tasca, ninguém racha a direita, ela está firme e forte. E a esquerda sempre, sempre, sempre completamente, digamos assim, pedacinho por pedacinho, né? Então ela não... então, fulano, o grupo tal acredita em tal, como eu não acredito, já estou fulano outro grupo. Quando eu vejo hoje que há uma reunião e uma, digamos assim, uma contemporização entre duas grandes lideranças brasileiras, que é o ex-presidente Lula e o Ciro Gomes, né? Quando eu vejo isso, eu fico um pouco mais satisfeita. Então, eu acho que já está começando a haver uma articulação da sociedade, ou seja, finalmente a sociedade entendeu que se nós não unirmos nossas forças, nós vamos ser destruídos. Tudo aquilo que se construiu a duras penas, porque é um processo de destruição de tudo aquilo que representou avanço social no nosso país. Então, tudo aquilo que cheire a avanço social, tudo isso está sendo completamente destruído, né? Então, eu fico muito preocupada com isso, mas, ao mesmo tempo, satisfeita de ver que parece que a sociedade está abrindo os olhos e vendo possibilidade de união e, pela união, buscar forças para acabar com esse estado de coisas. A minha dica, vai desculpar a falsa modéstia, a minha dica, eu trabalhei sobre censura à imprensa e tem um livro publicado que se chama Censura, Imprensa, Estado Autoritário, 1968-1978, o jornal Estado de São Paulo e o jornal Movimento. Então, se alguém quiser saber o que foi a censura do regime militar, para se preparar para os duros tempos que virão, está aí a dica. Muito obrigado. Professora, além de tudo, como todos dizem, a senhora é uma pessoa super simpática, muito disponível. Agradeço muitíssimo a participação e, com certeza, vamos deixar aí esse arquivo, né, para as futuras gerações aí conhecerem mais a nossa história. Eu agradeço muitíssimo, agradeço a todos que colaboraram aqui. Quem quiser apoiar o canal, temos um Apoia-se. Deem uma olhada no que tem aqui, que nós temos mais de... Acho que já estamos em 140 vídeos. E, professora, muitíssimo obrigado pela sua ajuda, pela sua participação. Muito obrigado. E fica disponível? Fica disponível aqui, online. Muito obrigada. Certo? Um grande abraço a todos aí. Temos um comentário aqui, só antes da gente encerrar. Muito obrigado pela maravilhosa aula. E o Afonso, novamente, pelo grande trabalho. Também torço para que a esquerda brasileira finalmente aprenda que o exemplo da Frente Ampla Uruguaia. Exatamente. Pessoal,